dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática? A gente está estudando o nosso livro de atividades e na aula de hoje a gente vai relembrar sobre a leitura e interpretação de tabelas e gráficos, porque a gente estudou os tipos de gráficos que são mais utilizados, certo? Vamos lá então? A apresentação das informações por meio de tabelas e gráficos facilita a leitura, a interpretação e a análise de dados pesquisados. Os gráficos eles são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim, como os mapas, é uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar. Os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em textos, notícias, entre outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente comporem informações qualitativas com as informações quantitativas, tá? Podendo envolver também o tempo e o espaço. Aí temos os tipos de gráfico. A escolha do gráfico ela está relacionada ao tipo de informação a ser apresentada. Então, depende da informação que vocês querem apresentar, para a gente saber qual gráfico que a gente vai utilizar. Os gráficos de barras, eles indicam, na maioria das vezes, um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Os gráficos de linhas. Os gráficos de linha ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. Ele é indicado para demonstrar evoluções, ou no caso regressões, que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e as suas transformações eles sejam observados, tá? Para ver se houve um aumento ou uma diminuição. Gráfico de setores, que também é conhecido popularmente como gráfico de pizza, ele é um tipo de gráfico também muito utilizado. Ele é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado. Aspecto da realidade. Geralmente ele é dado em porcentagem, tá? O pictograma. O pictograma, a fim de tornar os gráficos mais atraentes, os meios de comunicação, como revistas, jornais, entre outros, costumam ilustrá-los com imagens relacionadas ao contexto, ou seja, com o assunto. Então, o pictograma ele vem o desenho sobre qual o assunto está falando, tá? Porque fica mais fácil a compreensão e a interpretação desse gráfico, ele chama mais atenção. Aí o que acontece? A gente tem também o planejamento de uma pesquisa, tá? Então, porque para a gente montar um gráfico, primeiro a gente tem que montar uma pesquisa, que é referente ao assunto, para a gente conseguir montar o gráfico. Dentro do planejamento de uma pesquisa, a gente começa com o planejamento e execução de uma pesquisa. Mas o que é isso? As pesquisas, elas fazem parte do cotidiano. Elas requerem um bom planejamento e para isso podemos seguir algumas etapas para a sua execução. Então, são 6 etapas que a gente tem que fazer para ter uma pesquisa completa. Primeiro, a gente escolhe o tema, sobre o que a gente vai falar. Depois, a gente formula uma pergunta em cima desse tema. Aí a gente elenca os passos para a coleta de dados. O que a gente vai fazer para coletar esses dados? Depois, organiza os dados que foram coletados. O próximo, a gente analisa os dados. E por último, a gente elabora as conclusões. A gente só pode elaborar as conclusões a partir do que a gente já pesquisou, tá? Anteriormente. Então, tem que fazer todos esses passos para que o último passo seja elaborar as conclusões, tá? Dentro da pesquisa, a gente também tem que a interpretação e a comunicação dos resultados. Após vocês pesquisarem, tiver todas as conclusões, aí vem a interpretação. De posse das informações organizadas em uma tabela
e apresentadas em um gráfico, deve-se analisar e interpretar os dados obtidos e comunicá-los por meio de um pequeno texto, com base na análise e na interpretação do resultado de uma pesquisa. Discutem-se e propõem-se algumas soluções, tá? Então, é a partir disso que a gente tem as soluções da nossa pesquisa.